Pergunta para ele, você terá resposta. Tá bom. Deus? Deus? Você tá aí? Deus, se você existe, por que você nunca se manifestou em toda a história do universo de uma forma específica para toda a humanidade? Me fala. Você sabe? Se você existe, você sabe, né? Onde já se viu um Deus que não sabe das coisas. Sabe que eu falo que você não existe e nem é. Mas se tiver evidência que você existe, eu vou ser a primeira pessoa a falar que eu estava errado. Deus? Deus? Você tá aí? Bom, mais um vídeo de um militante ateu aí da internet que fica caçoando de Deus e fazendo gracinha. E, enfim, meu objetivo aqui não é simplesmente também caçoar da pessoa ou mesmo tentar ficar brigando através de argumentos, mas é talvez nos fazer pensar que, primeiro, antes de tudo, respondendo até o vídeo, né? Deus ele não vai simplesmente nos responder da maneira que nós queremos, ele não vai se manifestar no meio da casa daquele cara e vir com uma voz e falar com ele. Tenho certeza que parte dos planos de Deus não é vir simplesmente intervir e trazer medo e falar com um cara desse que tem que caminha de maneira incrédula no seu coração e que realmente rejeita Deus. E o que essa pessoa está fazendo é basicamente o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 1. É a clara característica de como o homem sem Deus fica, rejeitando a Deus e a sua verdade, rejeitando a Deus e a sua vontade e realmente caminhando para um lugar não simplesmente de perversidade, mas de realmente um coração enrijecido, endurecido e que não deseja conhecer a Deus de jeito nenhum. E a base então do vídeo de hoje, inclusive para responder uns questionamentos como esse, né, e tantas pessoas que vêm tentando provar Deus, é exatamente esse texto que eu falei agora, que é Romanos capítulo 1, e a gente vai ficar, onde o apóstolo Paulo ele fala assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 20. Bom, é isso aí, pessoal. Meu nome é Pedro. Você está aqui no canal do Antítese, né? Nós temos um Instagram e nós temos aqui o nosso canal onde nós produzimos conteúdos um pouco mais longos, né? E se você é novo por aqui, já quero te convidar a se inscrever agora mesmo no canal, ativar as notificações, ativar aí o sininho, para você não ficar de fora daquilo que nós temos postado aqui no nosso canal. E no dia de hoje, né, nesse vídeo de hoje, nós vamos por mais um react, mais uma resposta a um ateu militante. A gente tem feito alguns vídeos assim, né, respondendo alguns questionamentos. E o objetivo, mais uma vez, nunca é simplesmente diminuir, menosprezar ou mesmo falar mal dessa pessoa que está aqui falando tudo isso sobre Deus, caçoando sobre Deus, mas é realmente pensar nessa realidade da rejeição de Deus. O apóstolo Paulo aqui em Romanos 1, se você ler Romanos capítulo 1 e capítulo 2, é o apóstolo Paulo falando, o contexto é esse, falando de que tanto a humanidade, que era os gentios, como ela ficou sem Deus, talvez Paulo fazendo um panorama ali depois da criação, de como o homem que foi rejeitando Deus foi caminhando para um lugar cada vez mais de perversidade, imoralidade, né, idolatria. E daí ele vai falar no capítulo 2 que até mesmo o povo de Israel, os hebreus, os judeus, também caminharam para um lugar de rejeitar a Deus. Mas aqui nesses versículos, do versículo 18 ao versículo 25, Paulo deixa claro sobre o conhecer a Deus, de que os atributos invisíveis de Deus estão presentes na natureza, nas coisas criadas. De que você pode ver Deus. Né? E esse cara aqui nesse vídeo estava falando, né? Cadê Deus? Deus, cadê você? E a primeira coisa que a gente poderia falar nesse vídeo, a gente já postou algumas vezes aqui e também postamos lá no Instagram, é que nós temos alguns, talvez, argumentos clássicos quando a gente fala sobre argumentação para não militantes, mas em debates com apologistas, né? A gente tem, por exemplo, o argumento ontológico, que fala sobre as causas, a causa inicial. A gente tem um argumento teleológico, que fala sobre o telos, o fim das coisas criadas, né? Esses dois argumentos são os argumentos
mais clássicos, talvez, dentro da apologética, que talvez se encaixaria. Já vi muitos apologistas tentando encaixar esses dois argumentos aqui em Romanos capítulo 1, quando Paulo vai falar sobre esses atributos invisíveis de Deus. E é lógico, eu não sei se você já ouviu falar desses dois argumentos. O argumento, primeiro ontológico, fala sobre uma causa inicial. O argumento ontológico vai falar que todas as coisas da natureza, empiricamente provadas delas, têm uma causa inicial. E de que, se a gente voltar ao início de tudo, vai ter que ter alguma coisa que foi a causa primeira, que criou tudo e que é uma causa não causada. E essa causa não causada, esse motor primeiro, né, inicial, é o próprio Deus. E o argumento, por exemplo, ontológico, o argumento teleológico é o argumento que fala sobre o telos. Essa palavra grega que tem a ver com o fim do homem, o propósito, o sentido do homem na existência, no mundo. O argumento teleológico vai dizer que o mundo foi criado de maneira tão perfeita, de maneira tão coesa. Então, se você pegar, por exemplo, o tanto de oxigênio que tem no mundo, a distância entre a Terra e o Sol, de que tudo isso foi tão milimetricamente pensado que não tem como não ter tido um ser divino acima de tudo, que pensou na criação e colocou a existência, né? Trouxe a existência à humanidade, porque tinha um fim, porque tinha um propósito, porque tinha um projeto. E esses argumentos, muitos apologistas falam que são provas de Deus, para provar a Deus. E a minha forma de enxergar, eu não gosto de usar muito o argumento prova, porque quando a gente pensa em prova, a gente está pensando algo automaticamente empírico, né, que envolve a ciência. E na minha forma de entender é mais talvez como aquele apologista Alistair McGrath, que ele fala sobre pistas sobre Deus, né, que são pistas tão importantes que fizeram vários militantes ateus ao longo da história, como Sam Harris, Richard Dawkins, né, tentarem desprovar esses argumentos sobre o próprio Deus e a criação da humanidade que existe aqui, que a gente consegue conectar aqui com Romanos 1. Mas é muito interessante a gente pensar que aqui em Romanos 1, a gente vê claramente que o apóstolo Paulo está falando que toda a humanidade conhece a Deus de alguma forma. Eu sei que esse homem nesse vídeo estava caçoando de Deus, né, fazendo essa gracinha. Imagina ele ali com uma câmera, fazendo uma piada, tipo, Deus se manifesta. É lógico, né, como a gente falou no início do vídeo, Deus não vai fazer nada, Deus não vai se envolver numa brincadeira dessa, mas é só você olhar para a natureza que você consegue perceber Deus. Mas o que o apóstolo Paulo ele vai falar claramente aqui em Romanos capítulo 1, é que de alguma forma no nosso coração, o coração humano, ele consegue reconhecer a Deus, mas ao mesmo tempo ele rejeita a Deus. Então é interessante a gente pensar nisso, trazendo de maneira mais prática para a nossa vida. Por que eu falo isso, que ele conhece Deus? Porque no meio da criação, ele vê todas as coisas, ele consegue perceber de que existe a beleza, existe essas pistas de Deus que nós falamos agora. Só nós olharmos então para a humanidade de maneira geral e ver os diferentes deuses, inclusive que foram criados, fruto da imaginação, sim, do homem, mas fruto até de uma busca e um anseio do homem por um ser supremo que criou todas as coisas. É lógico, mais uma vez, de maneira errada, esses deuses não salvam, mas são indício de que realmente o homem ele busca um criador, um salvador, ele busca um ser que está acima de tudo e que tem o controle, o poder sobre todas as coisas. E o que é mais interessante é que Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 1, de que ao mesmo tempo que o homem ele sabe que Deus existe, ele também rejeita Deus. E é muito interessante, um dos argumentos que a gente usa muito na apologética é o argumento da moralidade. E qual que é esse argumento, né? Talvez essa pista sobre Deus, que eu acho que é uma das pistas mais interessantes, que mais apontam para a realidade de que Deus realmente existe. É a ideia de que existe um certo e errado. Lá no livro, tanto Cristianismo Puro e Simples, quanto Abolição do Homem, C.S. Lewis ele vai falar sobre essa lei natural, sobre essa lei moral que o homem vive, e ele não consegue ignorar. E ele sabe dentro de si de que existe certo e errado, de que traição é errado, de que a soberba é algo errado, né? De que você manipular as coisas, você mentir, de alguma forma, ele sabe que é errado e mesmo assim ele vive isso. Em algum nível, dependendo da cultura, existe um senso de certo e errado que também aponta para Deus. E o simples fato de uma pessoa dizer que não acredita em Deus,
que é o caso desse ateu militante. Dizer, eu não acredito em Deus, mas viver de maneira moral, viver achando que existe um certo ou errado, já nos aponta de que no coração desses homens que se dizem ateus, ele consegue reconhecer Deus, mas não viver de acordo com esse Deus. E o que eu quero dizer com isso? Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais, né? Porque o argumento da moral, ele vai nos dizer que existe uma regra, um padrão. E se você não tiver alguém ou um ser supremo que sustenta esse padrão moral, aonde você sustenta isso? Se não existe Deus para dizer o que é certo e errado, essa lei ética e moral, aonde nós colocamos? Como que a gente sabe, por exemplo, a diferença daquilo que Hitler fez como algo errado e aquilo que Madre Teresa de Calcutá fez é certo, né? Algo certo. Comparando as coisas que vários seres humanos que já caminharam na Terra já fizeram, de certo e errado, como que a gente consegue dizer claramente que aquilo que Hitler fez, né, que aquilo que Mao Tse Tung fez, por exemplo, lá na China, aquilo que a Rússia comunista fez, aquilo que várias atrocidades ao longo da história já aconteceram. Como que a gente consegue dizer que aquilo que um pedófilo faz é errado se não existe Deus? Aonde não se sustenta? A moralidade, a ética, o certo e errado não se sustenta se não existir Deus. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 1. O que ele está falando? Os homens, eles sabem que existem Deus, olhando para a natureza, olhando, por exemplo, para essa lei moral, né, essa lei natural que a gente está falando, mas eles rejeitam a Deus. Por que eles rejeitam a Deus? Olhando para aquilo que Paulo está falando, e à luz de Romanos capítulo 1, capítulo inteiro, tá? Por quê? Porque eles distorcem o conhecimento de Deus muitas vezes, porque eles querem rejeitar a Deus para viverem as suas próprias vontades, prazeres, desejos. Entenda isso, simplesmente o senso de que existe um Deus que nos diz aquilo que é certo e errado, que existe um Senhor que condena muitas coisas que nós vivemos e fazemos, e não só aquilo que nós fazemos que é conhecido diante das pessoas, mas até mesmo aquelas coisas que nós pensamos e ninguém sabe, já muitas vezes nos causa arrepio, é ou não é verdade? Então, a ideia aqui que Paulo está falando é que o homem ele quer rejeitar Deus, o conhecimento de Deus plenamente, por quê? Porque ele quer viver de acordo com as suas próprias vontades, prazeres e desejos. Ele quer viver de maneira imoral mesmo, ele quer viver. Então, o ponto aqui é que ele sabe que Deus existe, ele consegue reconhecer Deus, mas mesmo assim, o que ele mais quer é ser senhor de si mesmo. E o ponto de tudo isso aqui, não só pensando nesse ateu militante aqui do vídeo, mas pensando em toda a humanidade, né, de maneira geral, é que, mais uma vez, Deus ele se revelou de forma geral na criação, ele se revelou através da beleza, através da ordem, através da consciência moral, que é o que a gente está falando aqui. E o ponto não é a falta de evidências, que eu não gosto de usar a palavra prova, como eu falei antes. Não é, a falta de evidências não é o problema, mas é como, de alguma forma, as pessoas se recusam a ver Deus. Como as pessoas, dentro do seu coração, a gente chama fábrica de adoração ou de ídolos, né? E esses ídolos, muitas vezes, nos nossos corações, eles distorcem a maneira da gente enxergar a Deus ou querer enxergar a Deus. Os ídolos nos nossos corações nos fazem não querer ver Deus. E é por isso que Paulo vai falar, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. E isso nos leva ao quê? Ao que a gente falou agora, a idolatria, a trocar o que Paulo fala em Romanos 1, trocar o Criador pela criação. E daí nós temos o problema de tantas coisas que a gente vê na humanidade. Né? Então, voltando aqui para o vídeo, né? Eu tenho até pena de um cara como esse, porque ele está zoando Deus, ele está brincando, ele está falando, e no meu coração, não só como pastor, mas como cristão mesmo, né? Eu tenho um dó de uma pessoa dessa que fica caçoando, brincando, mesmo que a gente saiba que no mundo que a gente está, os caras estão cada vez mais caminhando para esse lugar de ceticismo, de realmente zoar a ideia de Deus, mas o ponto não é esse. O ponto é que uma pessoa como essa, ela exemplifica claramente o que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Mas nós podemos ver Deus. E a mensagem desse vídeo, se é que eu posso finalizar, é apontar exatamente para isso.
A humanidade, como Paulo disse, ela é indesculpável. Por quê? Porque dentro do seu coração, ela sabe que, de alguma forma, Deus existe, mas ela escolhe rejeitar a Deus. E daí Deus endurece o seu coração, e daí ela se perde totalmente, porque o coração do homem, como diz Romanos capítulo 3, né, todos carecem da glória de Deus. O coração do homem, como diz lá no livro de Jeremias, ele é corrupto, ele é mau, ele tende para o pecado, ele é caído, né? E não tem como ele se salvar se Deus não entrar em cena e tocar a sua vida. E eu termino com um exemplo muito clássico, né? Não sei se você já ouviu essa história. O Francis Schaeffer, quando ele vai falar sobre o pecado, ele vai inclusive explicar Romanos capítulo 3, ele diz assim, Romanos capítulo 3, que todos os seres humanos, quando chegarem diante de Deus, eles serão indesculpáveis. Por quê? Porque quando eles chegarem diante de Deus, na hora do julgamento final, Deus vai pegar e ele vai tirar um gravador espiritual que estava no seu peito. Ele vai tirar esse gravador, porque a pessoa pode virar para Deus e falar, Deus, mas eu não sabia que você existia, você nunca se mostrou para mim. E daí Deus vai falar para essa pessoa, olha só, eu não vou te julgar de acordo com a revelação da palavra, eu vou te julgar de acordo com a sua própria ideia de certo e errado, de acordo com o seu próprio julgamento moral. E ele vai tocar esse gravador espiritual de todas as vezes que o homem olhou para algumas coisas erradas e ele viu que era errado, ele condenou aquilo, e daí quando ele passou a tentar viver aquilo de maneira certa, ele também não conseguiu, e ele se autocondenou. Porque ele sabia o que é certo e mesmo assim ele não conseguia fazer o que é certo por causa dessa lei moral que a gente falou. Esse gravador espiritual, Deus vai mostrar e vai falar, olha só, a sua própria consciência te condena que você é pecador. Então eu não vou nem te condenar de acordo com a minha própria lei, eu vou te condenar de acordo com a sua própria consciência. Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 nos fala exatamente isso. A consciência humana já nos mostra que nós somos pecadores, né? Que nós carecemos da glória de Deus. E não só isso, que nós rejeitamos o conhecimento de Deus nas nossas vidas. E é isso aí. Que a gente possa usar a nossa boa apologética para conversar com as pessoas, né? Não simplesmente condenar, mas que a gente possa realmente conversar com as pessoas e falar de Deus para elas, que existe um Deus que é maravilhoso, gracioso e que realmente deseja transformar o coração do homem. É isso aí, pessoal. Espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te edificado, de alguma forma ter ensinado você. Mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, se você é novo, se inscreve aí agora, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem postado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!